uma mulher forte, virtuosa, de fé inabalável, capaz de sacrificar-se pelo bem do próximo e doar-se totalmente a exemplo de Cristo. Assim foi Clélia Merloni, nascida aos 10 de março de 1861, viveu a dor da perda ainda aos 3 anos. Após a morte da mãe, cresce sob os cuidados da avó e depois de uma boa madrasta que lhe ensina a amar a cruz. Sempre desejosa de estar perto de Deus, sente o desejo de doar-se, de dedicar-se aos mais fracos, aos mais pobres e indefesos. Depois de longo tempo, consegue convencer o pai que lhe permite ser religiosa. Na doença, sente o apelo do coração de Jesus, por intercessão do coração de Maria, para iniciar uma obra a ele dedicada. Viareggio, 30 de maio de 1894, é o dia da concretização desse desejo. Sofreu a falência, a incompreensão, a exclusão, a traição, mas em tudo via a ação misteriosa de Deus e se fortalecia na fé. Perseverante na oração, confiava infinitamente no coração de Jesus. Assim foi Clélia, assim ela nos ensina como seguir o Mestre, tornando-o mais conhecido e amado. Com frequência, quando tratamos da vida de Madre Clélia, as pessoas nos perguntam onde Madre Clélia viveu e dizemos da importância do contexto social, político, religioso, onde a pessoa viveu para que ela desenvolvesse sua vida, sua missão. Então, quando nós falamos de Madre Clélia, nós temos que olhar o século XIX e perceber a influência da espiritualidade do coração de Jesus nesse período. Foi um período de rejuvenescimento da Igreja a partir dessa espiritualidade e o número imenso de congregações que surgem. É um século dos santos, é o século da santidade. Nós temos Dom Bosco, temos Champagnat, temos a Madre Cabrini, temos Dom Orione, Dom Guanella, Dom Scalabrini e tantos outros e tantas outras fundadoras que viveram nesse período. E muitas congregações voltadas à espiritualidade do coração de Jesus. Por quê? Estamos num período em que estamos saindo do pensamento jansenista, pós-Revolução Francesa também, e a Igreja, particularmente Dom Santo Afonso Maria de Ligório, já tinha dito que Deus nos ama e que nós deveríamos amá-lo porque Ele nos ama e não porque o tememos. E Madre Clélia nasce de uma família cristã católica, tem uma influência magnífica da mãe, da madrinha, que foi a madrasta, da avó. Enfim, todo o ambiente de Madre Clélia, exceto seu pai, que nos parece um pouco mais arredio, mais frio, exerceu uma influência muito grande na espiritualidade de Madre Clélia. E ela, desde pequenininha, se volta então ao amor do coração de Jesus. Quer viver o amor pelo coração de Jesus, dar sua vida ao coração de Jesus. E à medida que ela entende que seu pai não vive esse projeto de Deus, como ela gostaria, como ela olhava e percebia, ela pensa em entregar sua vida para obter de Deus, do coração de Jesus, a graça de que seu pai venha a amá-lo também, vivendo uma vida cristã, uma vida católica, mais coerente, mais eficaz para a vida da própria família. E Clélia foi uma pessoa, vamos dizer assim, ricamente protegida pelo amor de Deus, considerando as suas posses materiais. Estudou em escolas particulares, religiosas, teve uma influência muito grande de congregações diferentes nas escolas as quais ela frequentou. E isso ajudou muito a espiritualidade que ela viveu, desenvolveu e deixou para nós. Madre Clélia amou o coração de Jesus com um amor tão grande, que em um dado momento ela sente que ela deve fundar uma congregação a ele devotada. A admiração vem do conhecimento e do respeito que temos por alguém. Não podemos admirar alguém que não conhecemos.
E na minha vida tenho tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Madre Clélia. Aí fica fácil admirá-la. Admirar a sua personalidade, admirar a sua caminhada, admirar as suas obras. Com a graça e a força do carisma recebido, Madre Clélia quis tornar amado, conhecido e amado o coração de Jesus. E a partir daí, ela fez a sua vida, a sua história. Dotada de uma personalidade forte e decidida, e ainda agraciada com coragem, humildade, simplicidade e profunda bondade, Madre Clélia nos ensina que Deus só é o caminho para a superação das dificuldades. E ela teve muitas dificuldades. Já desde pequena foi surpreendida por muitas adversidades na vida e foi com Deus só que ela conseguiu fazer essa superação. Em 2009 surge a possibilidade dos leigos clelianos, proposta pela Emmanueli, através da província aqui do Paraná, e eu aceitei caminhar nesse grupo. Quando então nós, estudando a vida e a espiritualidade de Madre Clélia, eu fui entender o seu carisma e a sua espiritualidade fundada no Sagrado Coração de Jesus. Esse Deus só que ela viveu, que ela experimentou, dentro do seu carisma fundado no amor, glória e reparação ao Sagrado Coração de Jesus. E essa caminhada ela tem o seu ponto maior em 2012, quando um grupo de leigos e irmãs fez os caminhos de Madre Clélia, e eu tive o privilégio de também fazê-lo, percorrendo a Itália, desde Forlì até Roma, passando por Viareggio, Piacenza, Alessandria, lugares onde ela viveu intensamente o seu sonho, o seu desejo de realmente se doar aos pobres. Foi uma experiência inesquecível e profunda, onde nós, percorrendo os espaços, onde ela nasceu, onde ela viveu, os seus aposentos, o seu túmulo, entramos na história dela e na sua memória. E com essa caminhada que ela entrou na minha vida, eu entrei na vida dela, é viver como leigo cleliano. A espiritualidade dela é realmente se deixar impregnar por esse amor que ela quer transparecer ou revelar do Sagrado Coração de Jesus em cada pessoa com a qual ela conviveu. Amar o Sagrado Coração de Jesus, que é o ponto central do seu carisma, é fazer da tua prática, do teu dia a dia, a ação educadora nas pessoas com as quais você toca, já que o Sagrado Coração de Jesus hoje pulsa no nosso irmão que convive com cada um de nós. Mas nesse meio tempo Clélia adoece, e a doença de Clélia, naquele período, os recursos medicinais eram muito escassos. Clélia adoece, está com Dom Guanella, cuidando de orfanzinhas, e Dom Guanella até ridiculariza um pouquinho o sonho dela, quando ela diz, mas eu preciso fundar a congregação em honra ao coração de Jesus. E Dom Guanella diz assim, bem, então vamos fazer uma novena. Se você sarar, é porque o coração de Jesus pensou que você pode fazer esse teu projeto nascer. E as orfanzinhas, então, com Dom Guanella, se colocaram aos pés de Nossa Senhora Imaculado Coração de Maria, que na verdade o quadro do Imaculado Coração de Maria que nós veneramos como o inspirador da congregação, da fundação da congregação, ele é ao mesmo tempo Imaculado Coração de Maria e Nossa Senhora das Dores, duas profundas devoções de Madre Clélia, particularmente Nossa Senhora das Dores. E durante essa novena, Clélia recupera sua saúde e ela deixa a congregação de Dom Guanella. Até uma revista, quando visitamos as irmãs de Dom Guanella, elas nos deram uma revista onde elas escreveram um artigo assim, Clélia Merloni, de noviça guaneliana, a fundadora do Instituto das Apóstolas Sagrado Coração de Jesus. Nos deixou muito felizes esse artigo, porque a própria congregação de Dom Guanella olha Clélia
como uma fundadora que deixou seu noviciado quando esteve com eles. Na missão que ela abraçou de orientar as suas filhas através de cartas, de escritos, que hoje para nós são muito atuais, ela sempre foi amável, sempre dando a elas uma esperança, sempre dando a elas forças para que elas pudessem continuar o caminho. E nessa caminhada, a Madre Clélia nos ensina que a fé, a esperança e a caridade. Fé que ilumina, a esperança que salva e a caridade que une. É o caminho para torná-la cada vez mais uma apóstola em Jesus Cristo. Ela viveu as virtudes teologais e fez da sua vida uma devoção, uma doação ao Deus só que ela tanto viveu, amou e demonstrou que é capaz de viver. Madre Clélia viveu os espaços todos. Isso nós vimos no Evangelho de Marcos de ontem. Quando Jesus vai curar o cego, o pessoal trouxe o cego para Jesus pedindo que ele o tocasse. E Jesus toma o cego pela mão e sai do povoado. A explicação que se dá nesse sair do povoado é de que às vezes o povoado em que nós vivemos é um contexto tão fechado que não nos permite ver outras realidades, outras situações. Eu considerei essa reflexão assim, muito linda no Evangelho de ontem. E depois Jesus o devolve com a visão e diz para ele não passar pelo povoado, que é para ele ir para casa. Significa que existe um contexto que tira a visão das pessoas. E Clélia já se dá o contrário. Ela vive num contexto onde o coração de Jesus está presente em tudo. Nós temos a Madre Cabrini, muitas fundações com a espiritualidade do coração de Jesus. A Madre Cabrini funda as missionárias do Sagrado Coração de Jesus, tem as servas do Sagrado Coração de Jesus, as filhas do Coração de Jesus, as escravas do Coração de Jesus, as apóstolas do Coração de Jesus. E assim, parece que todo o contexto onde Clélia vive, esse contexto do século XIX, é um contexto umedecido, é um tecido social todo umedecido pela espiritualidade do coração de Jesus, abastecido por essa espiritualidade. E Clélia, então, a partir da sua experiência pessoal, do amor que ela sente ao coração de Jesus, o amor que ela devota a ele, ela funda o nosso instituto. A base da devoção ao coração de Jesus para Clélia é a confiança, é o abandono, é a identificação. São pontos fundamentais no caminho espiritual de Clélia. Quando eu tive que pesquisar sobre a fé nos escritos de Madre Clélia, eu me deparei com alguma coisa assim que para mim foi estranha. Parece que Clélia não fala de fé. E aí, refletindo, lendo seus escritos, eu me dei conta, e essa é uma percepção minha, de que a fé em Madre Clélia se tornou tão afetiva, que ela não precisava mais da fé para conhecer o coração de Jesus, bastava amá-lo. Se tornou confiança, se tornou entrega, se tornou abandono. Então, não precisava de fé, porque ela já estava dentro, na escola do coração de Jesus. Ela já tinha uma cela nupcial reservada na chaga aberta do coração de Jesus. Ela não precisava mais de fé para acreditar que Ele a amava e nos ama infinitamente, misericordiosamente, que ela se entrega. E aí ela passa a falar do abandono, da confiança, da entrega, da identificação. E aí vem a cruz na vida de Madre Clélia como o grande sinal de quanto ela se identifica com o Cristo crucificado, mas particularmente o Cristo que deixa seu lado aberto para que nós entremos, façamos a experiência do seu amor, vivamos do seu amor
e saiamos dessa chaga aberta como apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Dizia uma vez o Padre Diego Espadoto num retiro espiritual que nós fizemos: nós devemos constantemente atender o convite que o coração de Jesus nos faz. Vinde a mim, vós todos, para entrar no coração, entrar pela chaga aberta como discípulas, para sair dele como apóstolas, anunciadoras da experiência que fizemos no seu lado aberto, no seu coração cheio e inflamado de amor. Nessa estante, nós temos objetos que foram encontrados no quarto da nossa Madre Fundadora. É uma estante que se encontra fechada porque, pela preciosidade do que foi encontrado, não há uma abertura. Ela é totalmente fechada. Não quer dizer que ela usou esses objetos. Realmente foram encontrados no quarto da Fundadora. Então, a infância, a juventude e a vida que Madre Clélia levou foi toda marcada profundamente pela espiritualidade do coração de Jesus. Mas olhando a vida de Madre Clélia, parece que nós podemos dizer também que antes dela tornar-se apóstola, essa experiência era mais suave. Ela era forte, mas ela não era tão sofrida. E nós costumamos dizer que o amor dói, amar dói. Realmente, Madre Clélia fez a experiência que amar dói, amar machuca, porque a experiência que Madre Clélia faz de sua devoção, e a palavra devoção quer dizer prostrar-se, entregar-se, colocar-se em adoração profunda do amor que se tem por Ele, diante desse amor que nos ama. Essa experiência de Clélia passa a ser a identificação com Cristo crucificado. Os sofrimentos, tanto que os textos onde ela fala da mortificação, da renúncia, da penitência, da dor, do sofrimento, da identificação com o Cristo crucificado, são os textos mais longos que nós temos. Ela fala muito da confiança do abandono, mas ela fala muito dessa identificação com Cristo. Por quê? O amor se identifica com o amado. E Clélia faz essa experiência. Eu admiro todas as virtudes de Madre Clélia, mas especialmente a da oração, onde ela diz para nós que quem reza cresce aos olhos de Deus, torna-se melhor nas suas relações com o próximo. Na nossa missão educativa, qual nos unimos a Madre Clélia, essa é uma profunda e uma admirável virtude. A oração, ela nos traz mais próximos de Deus, nos faz nos tornarmos melhores aos olhos de Deus. E junto com as pessoas com quem convivemos, queremos e devemos ser melhores, para aceitar o outro na sua diferença, para entender, compreender, ser paciente e, acima de tudo, vê-lo como um ser humano, filho único de Deus. E aí, é claro, a gente, estando dentro desta obra, que é um legado de Madre Clélia, nós podemos, assim, conhecê-la mais e admirá-la cada vez mais. Esse quadro com a Madre Clélia e as crianças significa que a nossa obra principal é a educação. O leigo dentro da igreja, se ele é reconhecido, eu diria sim. O leigo, ele tem pleno reconhecimento dentro da igreja, através dos documentos da igreja, e daí eu faço referência à exortação apostólica do Papa João Paulo II, santo já, o São João Paulo II, quando ele faz uma exortação em cima do documento conciliar, que é a Constituição Dogmática a Lumen Gentium, aonde ele exorta o cristão a viver a sua dignidade enquanto batizado. É no batismo que nós renascemos como filhos de Deus, unimos-nos a Cristo
e somos ungidos pelo Espírito Santo, tornando-nos templos espirituais. A partir deste renascer, dessa união em Cristo e dessa unção, nós assumimos também as mesmas funções de Cristo aqui na terra, ou ser sacerdote, profeta e rei. Então, viver o batismo, depois com a confirmação, nós temos um ministério conhecido como ministério real ou ministério comum, as mesmas funções de Cristo. Então, esse reconhecimento a Igreja nos oferece, e falar em Igreja, nós somos a Igreja não pode ser entendida como a hierarquia ou o templo. A Igreja é constituída pelo povo de Deus, todos juntos na mesma fé, nessa mística, formando o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. Se formos olhar a presença agora do leigo, se ele assume essa sua função, aí realmente se percebe que nem sempre o leigo tem consciência dessa dignidade que ele tem, dessa sua identidade, e por essa razão ele não assume também a sua missão ou a sua vocação. Mas a Igreja, enquanto instituição fundada por Cristo, e nós sendo o corpo de Cristo, nos oferece esse caminho de sermos corpo dele e ao mesmo tempo agir na função dele de ser sacerdote, profeta e rei no mundo onde nós estamos, no mundo, no século, na atividade que nós elaboramos, no nosso trabalho, na nossa família, é ali que nós devemos ser sacerdote, profeta e rei. E Madre Clélia, no seu tempo, soube exatamente traduzir essa experiência de batizada, de ler as necessidades do seu tempo e transformar isso numa ação prática. E aí vem todo o seu legado, toda a sua espiritualidade, todo o seu carisma que nós aqui desejamos imitar. Vivemos uma sociedade que não vive esse contexto da espiritualidade do coração de Jesus. Ela vive o contexto da confiança nos meios eletrônicos, nas armas, nas cercas elétricas. O nosso contexto é de medo. O nosso contexto é de desconfiança, insegurança, desproteção. E aí vem a pergunta que nós nos fizemos em 1986, no primeiro congresso sobre a espiritualidade do coração de Jesus, com as congregações que no Brasil e na América Latina vivem essa espiritualidade, aconteceu em Itaici, e nos foi feita essa pergunta: essa espiritualidade do coração de Jesus, essa espiritualidade, enfim, responde à necessidade do homem de hoje? Se em 1986, no século XX, nós dissemos que sim, no século XXI nós temos que dizer: ela é extremamente urgente e necessária. E aí a pergunta fica para nós: e nós apóstolas, nós educadores das apóstolas, o que vamos fazer para desfazer esse contexto, para modificar esse contexto tão cheio de medo? As notícias que nós lemos e assistimos hoje são espantosas. Como o irmão realmente se tornou o homem, se tornou o lobo do homem. E todos nos sentimos muito medrosos, inseguros. Essa espiritualidade tem alguma resposta? Eu acho que nós apóstolas e nós educadores e todos os que colaboram junto às nossas obras, como GEFASC, leigos clelianos, enfim, todos os que estão conosco, deveríamos estar tão imbuídos dessa certeza do amor, da misericórdia, da compaixão, da confiança que devemos ter no coração de Jesus, para modificar esse contexto, para dar nova luz a esse contexto que está igual ao dia de hoje, uma penumbra só. Eu não sei se posso dizer que estou sendo negativa, mas esses dias nós desligamos o televisor assim que deu o anúncio
de que um atirador no Rio de Janeiro chegou atirando, independente da direção, amedrontando todo mundo. Isso agora está aqui perto de nós. Então, como é que nós vamos dizer às nossas famílias, aos nossos adolescentes, que Deus nos ama, que o coração de Jesus se volta inteiro para nós, se nós não o revelamos, se nós não o anunciarmos com formas novas? E daí como? Nós teremos que ser criativos. O nosso escudo é dividido em 2 campos. O campo do nosso fim, o objetivo do Instituto, que é a propagação do coração de Jesus, e o segundo, uma pombinha, um navio partindo em missão para diversos estados, diversos lugares do nosso Brasil. Se nós queremos fazer com que nossas crianças e adolescentes comecem a perceber desde pequenas a importância de crer, a importância de proteger a sua fé, a importância de alimentar a sua fé, e alimentar essa fé com a confiança, com o conhecimento do amor que Deus tem por nós. Toda a experiência que fizemos no Ano Santo da Misericórdia, esse conhecimento desse Deus misericordioso, compassivo, terno, que se revela no coração de Jesus para cada um de nós. Se nós fizermos isso com nossas crianças, com nossos adolescentes, multiplicarmos isso com nossos educadores e famílias, nós poderemos reverter esse quadro. Porque nós precisamos colocar o amor e colocar Deus de volta nesse contexto social, para que nós possamos todos nos sentir irmãos. Já não somos mais tão fraternos. Aqui temos também o nosso padroeiro principal, Coração de Jesus, e abaixo as bandeiras onde as apóstolas hoje trabalham. Todos os países onde elas se encontram. Eu sempre digo que a campanha da fraternidade nasceu no Brasil, não é para desenvolver esse tema ou aquele outro, mas para dizer para nós que ainda não somos irmãos. Se nós fôssemos irmãos, não precisaríamos de uma campanha. Nós seríamos fraternos, nós iríamos ao encontro da necessidade dos nossos irmãos. E é isso que Clélia fazia. Nós temos cartas que vemos Madre Clélia pedindo para o bispo, por favor, veja se você atende aquela família que está em necessidade, que está em sofrimento. Escreve para um sacerdote, escreve para os familiares, confortando. A nossa presença deverá ser essa, de levar o amor do coração de Jesus, seja na visita aos doentes, que parece que é alguma coisa que nós precisamos também retomar, porque no momento da doença a pessoa está mais sensível a essa presença de Deus em sua vida, ela está mais aberta, porque o sofrimento a joga num desafio. Eu confio em Deus e confio na medicina, ou não confio mais em nada e minha vida se esvai. Então eu penso assim, não sei todos os que estão ouvindo, estão conosco nesse momento de reflexão, vamos acreditar que o coração de Jesus é uma ferida que se abre, ou melhor, que se abriu. Nós dizemos no alto da cruz, mas essa ferida está aberta desde que Deus é Deus, porque Deus sempre quis nos acolher em seu coração. E um autor dizia que essa ferida esteve sempre aberta. Essa ferida é a ferida do pai do filho pródigo, que nunca saiu da porta, da varanda da sua casa, porque desde que o filho se foi, ele ficou esperando sua volta. Essa ferida aberta é aquela pergunta de Deus no jardim terrestre, quando procura Adão. Ele foi conversar com Adão e ele não viu mais Adão. Onde você está? Me escondi. Mas por quê? Então nós estamos nos escondendo de Deus porque estamos nos afastando dele. Estamos deixando Deus de lado porque ele não é
necessário hoje. A tecnologia, a ciência, as descobertas, elas alimentam as nossas necessidades, elas suprem. Deus é um adendo. Em último caso, no momento de sofrimento, levemente Deus aparece de volta em nossas vidas. É assim que se comporta a nossa sociedade hoje. Então, nós, apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, nós, grupo do GEFASC, né, grande família do Coração de Jesus, leigos clelianos, vamos dizer ao mundo o que Clélia sempre disse. O coração de Jesus quer derramar seu amor com toda a sua veemência no coração de cada um, para fazer de nós irmãos e filhos queridos de Deus Pai. E dentro dessa espiritualidade, eu a tenho como santa, e por isso a invoco todo dia na minha oração matinal. Madre Clélia, protegei-me e concedei-me a graça da eloquência e da sapiência, para que eu possa agir com bondade e justiça em todos os atos que neste dia necessitarem da minha ação. Amém. Então, para mim, Madre Clélia é santa, ela viveu as virtudes teologais e fez da sua vida uma devoção, uma doação ao Deus só que ela tanto viveu, amou e demonstrou que é capaz de viver. O capítulo nos pede isso, o 16º capítulo nos pede, o 17º capítulo nos pede reavivar no mundo a chama do amor misericordioso de Cristo. Como? Descobrindo como Madre Clélia o caminho de ir ao encontro das pessoas. E nesse momento em que nós vivemos já o pós-capítulo, 17º capítulo geral, quando iniciativas belíssimas estão sendo tomadas no Instituto, atitudes corajosas que nós aqui, no nosso contexto, na nossa realidade Brasil, possamos também descobrir caminhos novos, ousados, desafiadores, e saibamos fazer como Madre Clélia. Se não podemos ir, o nosso coração vai. O nosso coração vai mais frequentemente até o sacrário, fica junto da lamparina para não se esfriar, para que aquelas pessoas que podem ir mais longe o façam em nosso lugar. Esses dias, refletindo sobre a lamparina, eu entendi assim: por que será que Madre Clélia escolheu ser lamparina ardente do coração de Jesus? Porque nas igrejas o que tinha mais perto do coração de Jesus era a lamparina do sacrário. Então, ser lamparina é estar mais perto, ardendo, suplicando, implorando, rezando, louvando, pedindo que o Senhor abençoe aqueles braços, aquelas pernas, aqueles olhos que estão indo na direção das realidades. Mas alguns de nós deveremos ser as lamparinas mais próximas, dados causados pela idade, por algumas dificuldades. O nosso coração deverá ser evangelizador, deverá ser apostólico. Sempre com uma lâmpada acesa, que foi a própria Madre Fundadora que pediu que ficasse sempre uma lâmpada acesa em homenagem ao coração de Jesus.